Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 8. Fizemos um vídeo anterior tratando da introdução e do primeiro tópico, que foi justamente vivendo no Espírito. Vamos, neste vídeo, trabalhar o restante da lição, conforme o tópico a seguir: transformados pelo Espírito. Nós estamos nos pautando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Na página 47, na parte final, diz assim: uma das maiores certezas que temos na vida cristã é a de que não estamos sozinhos em nossa luta contra o pecado. Paulo menciona que, ao aceitarmos Cristo e recebermos o Espírito Santo em nossa vida, somos transformados por ele. E ele vai fazer menção ao versículo de número 11, o qual, nesse âmbito de escola bíblica dominical, faço questão de fazer a leitura. Assim nos diz: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. É algo extraordinário. Deus, na pessoa do Espírito, morar em nós. Nossos corpos são reanimados, permitindo assim que façamos morrer em nós os atos do corpo. Verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, haver de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, diz a palavra de Deus. E é por isso que, para nós, o fardo de Cristo é leve e seu jugo é suave. A vida cristã é muito mais leve do que a vida de uma pessoa que não seja cristã. Por causa de quê? Nós contamos com a presença de Deus em nós. Além do que, nós temos uma cosmovisão diferente do mundo. A maneira de enxergar, por exemplo, o sofrimento, que pode ser um instrumento pedagógico para nos ensinar, e a certeza de que temos essa ação confortadora da parte do Espírito de Deus nos momentos difíceis, porque nós não estamos sozinhos, conforme foi dito logo no início da lição, isso é realmente significativo, impactante. Se para o crente é difícil viver num mundo como este, porque se a gente falar a verdade nua e crua, a vida não é fácil para ninguém, mas imagine para a pessoa que não tem a pessoa de Jesus para se agarrar, para se colocar aos pés dele, não apenas reconhecer o senhorio, mas clamar por graça, misericórdia e etc e tal. Logo, a vida para o não crente é muito mais difícil neste aspecto. E quando a gente adentra essa questão do mundo, que para o mundo é incompreensível uma pessoa viver uma vida abstêmia, se abster não apenas do sexo fora do casamento, viver sem o cigarro, o álcool, a cachaça, viver sem isto ou aquilo outro, viver sem se prostituir, se for solteiro, sem fazer aquele ato de fornicação, se for casado, aquele ato de adultério. Enfim, a gente sabe que é incompreensível para uma pessoa viver desta forma. Mas a gente precisa salientar aqui que a ação santificadora do Espírito não é simplesmente nos apresentar uma lista daquilo que nós não devemos fazer. Você não deve beber, você não deve fumar, você não deve fazer isso, aquilo outro. Não é somente uma lista com ações para não serem feitas. Existem várias coisas que o próprio Espírito Santo, nesse processo de santificação, há de nos guiar, nos orientar, nos mostrar.
porque nós precisamos fazer o bem a todos, nós precisamos buscar o Senhor em oração, através de Sua palavra, desejando ouvir a voz dele. Nós precisamos ser bons cidadãos, exercendo o nosso direito, mas certo de que somos cumpridores dos nossos deveres. Nós precisamos ser pessoas que venham buscar as demais coisas, mas com o objetivo de não apenas se beneficiar, mas fazer algo em prol das pessoas, visando o bem comum, entre tantas outras coisas. Então, existem algumas questões, digamos, negativas, aquilo que o crente tem que deixar, mas tem coisas positivas que o crente precisa fazer. E esse processo de santificação, através da presença constante do Espírito em nós, faz com que a gente tenha uma visão mais ampliada a respeito da nossa existência humana e a significação que tem quando a gente está em Cristo Jesus. Porque para as pessoas que acham difícil, pessoas não crentes, viver em abstinência, são atitudes consideradas normais e que impedem muitas vezes as pessoas de aceitarem a Cristo. Porque o álcool, a bebida, a prostituição, as drogas, etc e tal, entre tantas outras coisas, vai fazer com que as pessoas não estejam atentas ao convite divino por meio da anunciação do Evangelho de Deus. Contudo, enquanto a falta de interesse por tais coisas possa parecer impossível e insuportável aos olhos do mundo, para nós é algo perfeitamente natural, pois o Espírito nos ajuda a vencer tais tentações. A gente precisa aqui dizer algo de uma forma muito transparente. Quando a pessoa se torna uma nova criatura, ela vai ter todas as condições para andar em novidade de vida, porque ela se tornou filho de Deus pela fé. E ela tem condições, mediante aquele arrependimento, o perdão dos pecados que foi concedido, e esse início de vida cristã, a partir dele, de vencer as tentações, sim, porque a inclinação dela tem que ser para as coisas do Espírito, que vai gerar alegria, paz, vai manter esse relacionamento com o Senhor, etc e tal. Mas se a pessoa, mesmo crente, vez ou outra, ela inclinar só um pouquinho para as coisas da carne, ela poderá cometer algumas coisas. Ela pode, de repente, cair em adultério. Um jovenzinho pode ter um ato de fornicação, às vezes pela pressão do grupo, pode ser que alguém eh, possa acabar influenciando a fazer uso de uma bebida alcoólica, mas a gente tem que enfatizar que o crente, ele precisa dizer não para tais coisas, para todas as coisas que são nocivas, tudo aquilo que é prejudicial, a gente precisa dizer não. E com a ajuda de Deus, nós podemos. E ainda que nós, como crente, façamos algum momento uma decisão equivocada, escolha por um ato pecaminoso, nós continuamos sendo habitados pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo da parte de Deus que vai nos alertar, vai nos convencer daquele ato pecaminoso a fim de nos arrependermos e, sobretudo, recebermos perdão e voltarmos à plena comunhão com o Senhor. A gente precisa dizer tais coisas porque nós somos tentados, assim como os outros são tentados. O diferencial, sem dúvida alguma, é o Espírito Santo. Porque se eu falar uma mentira aqui, diante de vocês, acaba o vídeo, eu vou estar consciente de que eu falei algo errado. E eu preciso me arrepender. Eu preciso consertar aquele erro. E quem sabe, no próximo vídeo, uma palavra de desculpas ou de perdão e falando, olha, eu faltei com a verdade. Eu menti.
é vergonhoso, mas eu estou arrependido. Tanto que eu venho a público, uma vez que foi dito também, através do YouTube, uma plataforma, e por isso me perdoe. Mas porque é uma ação do Espírito Santo, um Espírito que habita permanentemente dentro da gente. O autor da revista fala: quando vejo alguns ditos cristãos tentando distorcer a palavra de Deus para buscar brechas para a prática destes e de outros vícios, eu sempre peço misericórdia a Deus sobre aquela vida, pois indica que seu interesse pelo estudo da Bíblia não está em buscar a vontade de Deus, mas em moldar Cristo ao seu interesse, encaixar Todo-Poderoso em uma pequena caixinha compartimentada em um canto de sua alma. Deus não atua parcialmente na nossa vida, ele nos transforma por completo. Nosso discurso, portanto, não pode estar descasado da nossa prática. Quando aceitamos Cristo, somos transformados por Ele, todo o nosso ser é renovado. Vou de trás para frente. A questão de ser renovado. Permita-me aqui alguma colocação de cunho histórico. Lá para a década de 50, 60, entre os batistas da Convenção Batista Brasileira, surgiram pessoas desejosas de uma vida mais intensa com o Espírito Santo. E veio culminar com um racha denominacional. Foi criada a Convenção Batista Nacional, que são chamados de batistas renovados, digamos assim. Mas acontece, meus irmãos, que a despeito de você ser considerado um batista renovado ou não, isto porque os batistas da Convenção Batista Brasileira eram considerados batistas tradicionais ou históricos, o fato é que a renovação não é para um grupo distinto que tenha esta alcunha ou não. A renovação é diária, porque o apóstolo Paulo, nesta mesma epístola, no capítulo de número 12, vai deixar muito claro a necessidade e quanto é imperioso, porque ele diz para que a gente venha apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Não é colocar um animal, como nos moldes do Antigo Testamento, haveria o sacrifício, aquele animal seria morto, portanto, não, mas na nossa vez, a gente não precisa morrer, literalmente. A gente, vivo, de uma forma consciente, adianto, deliberada, a gente acaba colocando a nossa vida nas mãos de Deus, apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o que é o culto racional, é o culto espiritual. Mas o apóstolo prossegue dizendo: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Já que estamos falando de transformação, pela renovação da nossa mente, para que a gente venha experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Essa renovação da mente não é algo esporádico, não é algo que tem que acontecer através de busca de experiências tidas extraordinárias. Ao contrário, é uma busca constante e diária, é uma renovação no dia a dia. Num certo sentido, eu sou um batista renovado, renovado dia após dia. Porque a minha mente é renovada diariamente através da leitura da palavra de Deus, pela ação intensa, ativa da parte do Espírito que habita em mim, entre outras coisas. Vamos tecer mais um comentário a respeito disto. Dentro do que eu falei, eu disse que ia de trás para frente, porque o autor fala sobre algumas pessoas que distorcem a palavra de Deus para buscar brechas para práticas daqueles tipos e de outros mais. Infelizmente, algumas pessoas vão para a Bíblia não para saber de fato a vontade de Deus para a sua vida, para fazer disto um projeto de vida, uma vida cristã. Algumas vezes as pessoas vão para a Bíblia somente para achar ou localizar versículos segundo a sua conveniência. Ele quer, às vezes, também tentar
mostrar que aquele comportamento dele é permitido pela Bíblia. Ora, nós não podemos ser pessoas que agem dessa maneira, não devemos ser levianos. Eu não posso, por exemplo, ir para a Bíblia e, se eu tiver uma relação extraconjugal, tentar mostrar biblicamente que a poligamia ou algo desta natureza é permitida por Deus, afinal de contas, lá no Antigo Testamento, eh, inclusive patriarcas tinham mais de uma mulher, tinha concubinas, tentando justificar uma relação extraconjugal nos dias atuais. Porque sobre essa questão de ter mais de uma esposa é frequente em o Antigo Testamento. Mas eu tenho que entender o que é narrativa, uma descrição de um fato e não necessariamente uma aprovação divina. Por causa de quê? O ideal de Deus, sem dúvida, é que o homem venha casar-se com uma mulher e ambos serão uma só carne. O ideal divino é que as pessoas vivam e se relacionem com o seu cônjuge até que a morte os separe, porque o casamento é indissolúvel. Este é o ideal de Deus. Ah, existem outras coisas, a permissão da parte de Moisés com a carta de divórcio, eu sei disso tudo, mas ainda assim eu não posso buscar versículos separados e selecionar isto, um aqui ou colar, para tentar justificar quer vícios, quer alguns comportamentos que não são compatíveis com os princípios bíblicos. E esses princípios devem ser observados por todos os crentes em todos os lugares e épocas. É isso que a gente precisa aprender. E para fechar esse tópico de transformados pelo Espírito, em resumo, a gente vai para a Bíblia e vê, a partir do versículo 11 até o 13, que o apóstolo Paulo explica que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus agora habita no crente. Isso significa que o cristão pode receber poder espiritual para vencer o pecado. Nós não somos fortes, mas o Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo não apenas melhora o homem, mas ele transforma completamente a sua vida. É transformação, é renovação da mente, não é aquela mesma mentalidade. Pelo contrário, porque o Espírito Santo vai produzir vida e uma nova vida. E quando aceitamos Jesus, recebemos uma nova natureza, passamos a lutar contra o pecado e começamos a desenvolver desejos pelas coisas espirituais. Além disto, nós vamos receber forças para vencer as tentações. Irmãos, o que o mundo considera estranho, o cristão verdadeiro, ele sabe perfeitamente que viver em santidade parece ser até um exagero. Parece ser, parece, mas não é. Porque a sociedade vai normalizar a imoralidade, bebidas e drogas, prostituição, consumismo, falta de compromisso espiritual, mas o Espírito Santo fortalece o crente para viver diferente. É o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico, que fala vivendo como filhos, a jornada do Espírito em nós. É interessante perceber o grau de intimidade que é gerado entre o homem e Deus por meio de Cristo. E graças a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Paulo nota que ao aceitarmos Cristo e passarmos a ser guiados pelo Espírito, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Às vezes as pessoas querem lacrar e dizem: Ah, Jesus é o meu irmão mais velho, isso, aquilo, outro. É legal você falar isso, é um tanto descolado, etc e tal, mas convenhamos, Deus só tem um filho. Jesus é o filho unigênito. Ponto. É uma pessoa jamais vista na face da terra, um ser humano de verdade, jamais visto na face da terra. Em que sentido? Na, em uma só pessoa havia duas naturezas distintas: a natureza divina e a natureza humana sem pecado.
Mas nós somos filhos adotivos, porque no versículo 14 vai dizer: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas somos filhos, segundo Paulo aos Gálatas, por adoção. É o nosso espírito que faz com que a gente venha clamar Abba, Pai, mas dentro dessa perspectiva. E aqui também vai dizer, em Romanos. Mas este relacionamento é extremamente carinhoso, a ponto de Paulo afirmar que temos condições de chamá-lo de Abba, Pai, conforme o versículo de número 15, que é na sequência, Abba, Pai, na parte final. Que Abba, está constando aqui, irmãos, que Abba é um termo hebraico para pai, usado apenas na intimidade do lar. Bom, particularmente eu também dou aula de grego e hebraico no seminário. Abba, na verdade, é um termo aramaico. Abba é aramaico, pai. No hebraico, pai é Av. Av. É semelhante. Sim, são próximas as pronúncias. Mas repito, Abba é aramaico. Guardemos isto em mente. Houve um equívoco da parte do autor da revista. O termo hebraico, de fato, é Av. Ah, mas aqui colocou um termo aramaico? Sim, isso vai acontecer. Por exemplo, o evangelista Marcos vai utilizar várias expressões aramaicas. Da mesma forma, apenas como curiosidade para aqueles que gostam das línguas originais, no hebraico, filho é Ben. Ben. Já no aramaico, Bar. Bar. Aí quando você ouve falar Bar Jonas, filho de Jonas, no aramaico, tá bom? Essa é uma nuance gramatical, linguística, porém importante, porque mostra o termo correto, que Aba, na verdade, é aramaico. Feito esta colocação, esta adoção traz vários benefícios ao cristão. Como filhos crentes em Cristo, tornam-se herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, participando não apenas de seus sofrimentos, mas também da sua glória. A gente participa da glória de Deus, daquelas coisas maravilhosas, sim, mas também dos seus sofrimentos, porque Cristo faz com que a gente seja, através do seu poder, ressuscitado juntamente com Ele. Mas para que a gente fosse ressuscitado com Cristo, primeiro fez necessário morrer para o pecado e para o mundo. E quando a gente é literalmente, na expressão, literalmente não, mas conforme Paulo colocou, que nós somos crucificados, ele era crucificado com Cristo, a crucificação gera dor. Sabe o que é você dizer não para si mesmo, para o seu ego, para a sua vontade, a fim de que você venha cumprir tão somente a vontade divina? É por aí. Ou seja, não apenas sofreremos com a oposição deste mundo, mas também seremos glorificados por nossa perseverança em um dia na presença de Deus. Todo aquele que é um cristão, de uma forma direta ou indireta, vai sofrer algum tipo de perseguição. O próprio Cristo Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai deixar esta informação que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Porque lá no capítulo de número 5, no versículo de número 11, disse Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra, contra vós por minha causa. E o que a gente tem que fazer diante de uma perseguição por causa de Jesus? Não por causa dos nossos erros, das nossas falhas, porque deixamos a desejar. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, disse Jesus. Toda pessoa, repito, cristã, de uma forma direta ou indireta, vai sofrer algum tipo de perseguição por causa de Cristo. Mas a gente tem uma fé perseverante. A gente deposita uma fé não em alguma coisa, não em qualquer pessoa, mas na pessoa bendita de Cristo Jesus. E esta fé em Cristo é diferenciada, até mesmo por causa daquilo que ele realizou na cruz do Calvário.
um sacrifício único, perfeito e eficaz. E a manifestação da glória de Deus, por meio de seus filhos, possui grande impacto também na natureza. A gente pode se reportar depois ao versículo 19 até o 22, fazer a leitura e prosseguir com o entendimento ampliado. Isso é claro, pois a orientação de Deus foi que o homem guardasse o jardim, cuidando dele. O trabalho foi estabelecido antes do pecado. Com o pecado adentrando ao mundo, aí o homem começou a sofrer as consequências deste pecado e por isso ele passou a ter essa questão não somente de fadiga, mas do suor do seu rosto. Ele vai ter que fazer isso, aquilo outro, etc e tal, se manter, ser o provedor e assim por diante. Mas a gente observa que o pecado surgiu no mundo, mas antes dele já havia sido instituído o trabalho, cuidar do jardim. Mas o homem, por causa dessa ação pecaminosa lá no Éden, o homem torna-se predador da natureza, utilizando meramente como uma fonte econômica. O homem deveria cuidar do meio ambiente. Nós deveríamos ser conscientes, nós cristãos principalmente. Mas muitas vezes nós agimos como uma pessoa irresponsável e que parece que não lemos a Bíblia. A gente precisa tratar aquilo que foi criado por Deus da melhor forma possível, preservar, inclusive. Mas muitas vezes agimos como um predador, como um destruidor, como alguém que realmente não compreendeu aquela doutrina da mordomia cristã. O homem transformado, porém, busca usá-la de forma sustentável, cuidando ao máximo para que a criação de Deus seja o quê? Preservada. Pois é isso que nós aprendemos. Por quê? Irmãos, quando nós analisamos este tópico, Paulo disse o quê? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus porque somos filhos de Deus. Mas a salvação não é apenas perdão de pecados. Ela cria relacionamento íntimo com Deus. O cristão deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho por adoção espiritual. Aí a gente é guiado pelo Espírito, que significa buscar a direção de Deus, consultar a palavra antes de decidir, orar antes de agir, viver em obediência, porque o privilégio da adoção, quando a gente clama Abba, que é um termo aramaico, indicando intimidade profunda. O crente não vive mais dominado pelo medo, mas pela segurança de ser amado por Deus, porque nós somos filhos de Deus. Portanto, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, recebemos fortalecimento espiritual, nós possuímos a herança e a esperança eterna, a herança na glória futura e possuímos a esperança eterna. É isto que nós obtemos através da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E qual é essa esperança do cristão? A esperança, meus irmãos, o autor fala assim, o maior efeito da nossa adoção, porém, é a esperança que podemos ter no porvir. Em Cristo, sabemos que um dia passaremos desta vida em constante conflito entre o corpo e espírito para a vida eterna, onde receberemos um corpo glorificado e livre do pecado. Um dia teremos um corpo glorificado, livre do pecado. Mas enquanto nós não temos essa libertação plena, nós podemos contar com o Espírito Santo habitando dentro da gente e acreditar piamente que o cristão vive em luta neste mundo, mas aguarda a redenção completa, o corpo glorificado e a eternidade com Deus. É o que nós aprendemos com a palavra dele. Enquanto o tempo não chega, depositamos a nossa esperança em Deus, o que nos traz esses benefícios, a consciência de que somos auxiliados pelo próprio Espírito Santo, que intercede por nós perante Deus e conforme a sua vontade. Ou seja, nós não sabemos orar como convém e dependemos totalmente do Espírito Santo, até mesmo nas nossas orações. Também
porque nós vamos observar que a tranquilidade que temos ao saber que Deus age em nosso favor e para o nosso bem. Sim, Deus nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem de quem? De Cristo Jesus. Nós precisamos parecer mais com Cristo, e quanto mais formos semelhantes a Jesus, menos com o mundo seremos. A pergunta é: nós estamos sendo cada vez mais e mais parecidos com Jesus? Ou estamos parecendo mais e mais com o mundo? Qual é a imagem que está sendo criada para outras pessoas por conta do nosso comportamento, da nossa atitude? Devemos ter a certeza de que não há acusação que possa ser feita contra nós, pois Deus é por nós. No versículo 31 até o 34, leio apenas o versículo de número 34, que diz: Quem os condenará? Condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aqui está dizendo justamente isso, que Cristo Jesus, numa referência a Jesus, além de contarmos com a intercessão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia também diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não fomos deixados à sorte desse mundo. Jesus voltou aos céus, sim, mas ele continua conosco através do seu Santo Espírito. Aí entra esse quarto item, que é a confiança de que nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem o futuro, nem a morte, nem a potestade, nem os principados, nem os anjos, nem as coisas presentes, as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. É o que nos diz a palavra dele. E a gente precisa, naturalmente, antes de caminharmos para essa parte final, deixar claro que o apóstolo Paulo está dizendo, encerrando esse capítulo de número 8, mostrando segurança do crente. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque o crente pode enfrentar crises sem perder a esperança. A nossa esperança, meus irmãos, não está nas circunstâncias, muito menos naquelas circunstâncias favoráveis, mas no amor eterno de Deus. A gente vai para a conclusão. Eu não vou fazer a leitura da conclusão, vou deixar para que vocês façam a leitura conforme está projetado em tela ou conforme você tem em sua revista, caso tenha essa versão impressa. De qualquer maneira, deixo aqui a conclusão, fazendo com base na lição, porque esta lição de número 8 mostra que a vida cristã verdadeira é impossível sem o Espírito Santo. Somente ele transforma o coração, produz santidade, fortalece contra o pecado, confirma a nossa filiação divina e sustenta a nossa esperança. A grande pergunta da lição 8 para mim é a seguinte: quem está guiando nossa vida? A carne ou o Espírito? Por causa de quê, meus irmãos? Porque o cristão maduro aprende diariamente a ouvir a voz de Deus através de sua palavra e seguir, sem dúvida alguma, a direção do Espírito Santo. Que você possa separar tempo diário para a oração, ler Romanos capítulo 8 durante o restante dessa semana, avaliar atitudes que precisam ser entregues a Deus, buscar maior sensibilidade do Espírito Santo e desenvolver um domínio, um autocontrole e também sobriedade. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente. E a minha oração é o desejo do meu coração.